Livro O Homem Multidimensional, Jürgen Zilli, Visitando Parentes, 27 de janeiro de 1976. Aprendi que muita excitação pode encurtar a oportunidade de explorar minha recém-encontrada liberdade. Ao invés disso, então, me concentrei na minha vontade de revisitar a casa da minha mãe na Alemanha, como fiz na primeira experiência. Visualizei a casa até que ela estivesse clara na minha mente. Num instante, uma poderosa força me arrebatou e me levou ao espaço numa incrível velocidade. Tudo estava escuro, mas quando me concentrei, pude ver luzes surgindo logo abaixo de mim. Também podia ouvir o vento em meus ouvidos e senti-lo no meu rosto. Apenas alguns segundos depois, aterrissei no jardim da minha mãe. Olhei pela iluminada janela da cozinha. Minha avó e minha mãe estavam sentadas à mesa da cozinha, mas pareciam tristes. Na verdade, parecendo deprimidas. Abrindo parênteses, depois soube que minha avó estava muito doente e minha mãe estava muito preocupada. Fecha parênteses. Então, de repente, minha mãe olhou em minha direção e, para minha grande surpresa, ela passou pela parede, me cumprimentando com um grande abraço e disse: "Sei que você não está aqui no seu corpo real, mas isso não importa." Fui pego de surpresa não somente pelo fato de ela poder me ver, mas também pelo seu insight. Pelo seu abraço forte e quente, eu pude sentir o poder da sua emoção. Soube instantaneamente que a razão de ela me saudar desta forma só podia ser porque estava sonhando. Fiquei tentado a sugerir-lhe que ela devia compreender que estava dormindo ou que devia fazer um esforço para se lembrar do nosso encontro. Assim eu poderia ligar para ela e confirmar. Mas já era tarde demais, e fui puxado repentinamente de volta à minha cama em Bournemouth. Quando pensei sobre este curto episódio, se tornou claro para mim o quão fácil e natural seria para as pessoas se encontrarem na outra dimensão, mesmo vivendo centenas de quilômetros de distância, mesmo se estivessem separadas pela morte física, se todos desenvolvêssemos o poder do sonho consciente. Tudo sobre esse encontro foi muito autêntico. O fato de que não escapamos dos problemas da vida, como a doença da minha avó, e de que os levamos para a próxima dimensão, também estava muito claro. Durante os meses seguintes, eu fiz visitas à Alemanha e outros lugares com muita regularidade, e cada vez aprendia um pouco mais. Eu ainda estava tentando me conformar com a natureza da dimensionalidade e como os sonhos das outras pessoas interagiam com as minhas excursões. Um meio barato de viajar, 27 de abril de 1976. Cedo da manhã, levantei para ir ao banheiro e então voltei para a cama novamente. Meditei por alguns minutos focando no terceiro olho, mas não consegui manter minha atenção e caí em um sono com sonhos vívidos. Eles começaram a se tornar cada vez mais lúcidos até que eu tive total consciência. Infelizmente, só lembrei de 2 experiências quando acordei. Depois de uma curta excursão pela casa, decidi sair pela janela do quarto. Prestei pouca atenção aos meus arredores e decidi viajar para minha cidade na Alemanha. Como antes, visualizei a frente da casa da minha mãe e em alguns segundos ela apareceu na minha frente em toda a sua glória física. Prestei atenção em cada detalhe, assim fiquei mais consciente ainda. Tudo se tornou nítido e límpido. O poder da minha visão era magnífico. Ah, se eu pudesse ver desta forma na vida real, pensei comigo mesmo. Apesar desta clareza, havia pequenas inconsistências de como eu me lembrava do estado físico. No sótão, havia agora uma grande janela que parecia ser o quarto do meu irmão mais novo.
Compreendi imediatamente que estava na contraparte dimensional do plano físico. No momento seguinte, o cachorro da minha mãe veio para perto de mim, balançando o rabo, latindo. Dei-lhe alguns afagos e ele desapareceu dentro da casa. Momentos depois, minha mãe surgiu. Ela ficou emocionada e animada ao me ver. Novamente, eu estava surpreso que ela podia me ver e dei um passo para trás, momentaneamente nervoso que minha inesperada aparição poderia lhe assustar. Como sempre, quando nos encontramos, ela me deu o seu familiar abraço afetivo e me disse que eu poderia dar um olá para meu irmão mais novo. Fui direto do jardim externo para o seu quarto, nem mesmo usando as escadas. Meu irmão estava de pijama sentado em sua cama. Ele se levantou, me abraçou e me deu um sorriso alegre. Eu estava ciente do conceito esotérico referente a um ponto entre os dois hemisférios do cérebro situado na glândula pineal, criando uma assinatura emocional dos abraços de nossa família, algo que eu nunca havia notado antes na vida real. Neste nível, tudo o que é emocional fica mais intenso, mais autêntico. Disse-lhe que eu tinha feito um esforço deliberado para vir aqui em meu estado extracorpóreo, e que isso não era um sonho, que o que estávamos experienciando era tão real, se não mais do que a vida real. Isso não queria dizer nada para ele e, ao invés disso, ele me distraiu começando uma conversa mencionando algo sobre duas cartas. Antes que eu pudesse lhe perguntar o que ele queria dizer, senti um forte puxão do meu corpo que estava na Inglaterra. Houve uma forte ruptura na consciência quando eu abri meus olhos. Sabia que nem meu irmão, nem minha mãe estariam conscientes da experiência e me perguntei se pudessem ter experienciado isso como um sonho. Mas quando falei para eles depois, nenhum dos dois sabia de nada sobre isso. Duvidava até mesmo que eles pudessem lembrar como um sonho que valesse a pena ser relembrado. E por isso não mais me importei em descobrir sobre isso futuramente. Ainda assim, estava certo de que o que tinha acontecido em uma contraparte supradimensional da Terra física, tão certo como se eu os tivesse encontrado no mundo real. Para mim, faz sentido que a próxima dimensão do universo físico seja uma realidade. Era uma cópia carbono de tudo que existia na dimensão física, modificada por sonhos, pensamentos e desejos dos habitantes que compartilhavam o mundo físico de dia, o não físico à noite e dentro de seus pensamentos. Há uma clara conexão entre as duas dimensões. Também notei, com o tempo, que não importa quão dramaticamente um lugar possa ter mudado ou sido distorcido na próxima dimensão, ainda era possível, com relativa facilidade, identificá-lo simplesmente lendo a sua atmosfera. A habilidade de ler a atmosfera, pensamento ou um sentimento, era muitas vezes mais acurado do que no nível físico. Bem mais tarde, eu confirmei a existência dessa conexão quando visitei uma dimensão mais alta, onde as características físicas das pessoas mudavam além do reconhecido. Isso apontava para o fato de que qualquer objeto físico, incluindo nós, tinha um aspecto contradimensional em cada nível, postado como as camadas de uma cebola. Vale a pena apontar que, à medida que fui ficando mais confiante, procurei meios de confirmar a realidade dessas experiências. Para isso, pedi ao meu irmão, na Alemanha, para fixar uma palavra na parede, para que eu pudesse ler enquanto me projetasse novamente na casa e então pudesse confirmar via telefone. Algumas noites se passaram e então consegui deixar meu corpo. Quando me projetei para o seu quarto, fiquei confuso com um grande número de notícias fixadas na parede. Não conseguia me concentrar claramente em muitas delas, mas uma apareceu e eu a li. 4 horas, quinta-feira, levar o carro para a manutenção. Telefonei para o meu irmão no dia seguinte e lhe disse o que tinha visto. E ele me disse que tinha pendurado apenas uma palavra e leu-a como simplesmente amor. Entretanto, ele me disse que tinha uma nota em seu diário para levar seu carro para a manutenção na próxima quinta-feira
às 4 horas. Remoendo isso em minha mente, concluí que, no outro nível, os conteúdos da mente são projetados como uma realidade física e, ao invés de permanecerem na cabeça ou no diário, abriam-se externamente e se tornavam parte do meio ambiente da outra dimensão. Liberdade Ilimitada, 27 e 28 de fevereiro de 1976. Esta foi a primeira vez que tive sucesso em deixar meu corpo intencionalmente para viajar diretamente para outra dimensão. Foi quase muito fácil. Senti que estava no limiar de uma nova existência. Esta foi a primeira indicação de que eu estava para embarcar na minha jornada como um verdadeiro viajante interdimensional. No espaço de 2 dias, consegui realizar este feito nada menos do que 4 vezes, simplesmente me deitando de costas após uma boa noite de sono e me concentrando na glândula pineal no centro da cabeça. Foi tão simples que minha imaginação disparou pensando nas possibilidades que se abriam diante de mim. A perspectiva de tal liberdade limitada ao decidir viajar para qualquer lugar no mundo, de fato, para qualquer lugar neste universo, me fez sentir como se eu tivesse ganho o prêmio mais valioso que se poderia sonhar. Esta era a pedra filosofal e não algum sonho fantástico. Era muito grandioso, muito avassalador para ser compreendido em sua totalidade. Estes resultados foram trazidos durante a meditação. Senti como se minha mente estivesse dividida. Uma parte de mim estava dormindo e lidando com as imagens vagas de sonhos, enquanto outra parte estava bem acordada. Enquanto eu lidava com algumas sequências de sonhos no fundo da minha mente, percebi que eu podia ver meu quarto através de minhas pálpebras fechadas. Embora claramente desperto, sentia um estranho desprendimento do meu corpo. Tudo o que eu tinha que fazer agora era sair do meu corpo enquanto me assegurava de permanecer sentado. Não foi nada difícil. Infelizmente, não durou muito. Para minha decepção, ao invés de abrir meus olhos sutis, abri meus olhos físicos. Depois de intensificar o meu foco no centro da minha cabeça, logo entrei em um estado de transe pesado. Ainda sentado na minha cama, meditando, pude ver a capa da colcha através dos meus olhos fechados. Isso me mostrou que eu poderia levar a experiência um passo adiante. Para minha grande surpresa, e antes mesmo de poder tomar qualquer decisão, uma força poderosa me agarrou e me arrastou com velocidade espantosa. Enquanto viajava por um enorme túnel negro, decidi que era hora de tomar conta da situação, em vez de ser levado cegamente por uma força desconhecida. Visualizei uma área da praia perto do cais de Bournemouth, onde costumava nadar quase todos os dias no verão quente do ano anterior, que não era muito longe de onde vivíamos. Logo vi a praia embaixo de mim, mas a ultrapassei por quilômetros. Ligeiramente alarmado com minha falta de controle, senti uma forte atração na parte de trás da minha cabeça. Tentei ignorá-la no início, me exortando a resistir, mas minha concentração vacilou e fui forçado a voltar ao meu corpo físico em segundos. No dia seguinte, tive 2 experiências semelhantes. Dessa vez, decidi não controlar o evento, mas permitir que a força, seja lá o que ela fosse, controlar e me levar para onde achasse conveniente, depositando minha confiança no benevolente trabalho da natureza. Como antes, a primeira experiência durou pouco. Quase logo que me levantei do corpo, eu despertei fisicamente. Demorei mais 40 minutos para chegar ao transe novamente. Depois, fui levado gentilmente do meu corpo. Esperando que a força me levasse, flutuei suavemente para o lado oposto do quarto. Olhei para fora pela janela, olhando para a parede da casa do nosso vizinho. Então, de repente, sem aviso prévio, fui pego em alta velocidade, fui puxado para baixo em direção ao interior da Terra. A direção não mudou, mas a velocidade aumentou e era escuro como a noite. Não tinha mais certeza
de se havia sido sábio confiar meu destino às forças da natureza. Instintivamente, associei o fato de ir para baixo na escuridão como descer para um reino desagradável. Imagens de um inferno imaginário surgiram em minha mente e isso imediatamente diminuiu a velocidade da minha descida. Senti um puxão na parte de trás da minha cabeça e acordei de volta na minha cama. Na manhã seguinte, adotando a mesma técnica e concentrando-me na glândula pineal, eu me vi puxado em direção à minha antiga escola de arte em Hamburgo, onde eu havia estudado 4 anos antes. Finalmente, eu havia entrado na dimensão seguinte. A atmosfera inconfundível da Academia de Arte estava lá, mas o layout havia mudado drasticamente. Em vez de um lance de escadas na entrada, havia agora 2 grandes balanços que conduziam por um átrio alto a 3 andares. As grandes janelas ainda estavam lá, mas agora elas cobriam 3 andares e foram trabalhadas lindamente em vitrais. Essa não era apenas uma imagem de sonho, uma estrutura física modificada. Era uma estrutura de 4ª dimensão habitada por pessoas mortas que tinham uma residência permanente lá. Vagando pelo estúdio, fui saudado por estudantes ocupados com seus trabalhos e sorrindo para mim, reconhecendo de alguma forma que eu era apenas um visitante temporário. O trabalho dos estudantes não era o que eles teriam produzido na Terra. Eles usavam materiais totalmente estranhos para mim. Eles estavam muito absorvidos em seu trabalho. A maioria deles prestou pouca atenção em mim. O que o tornava tão notável era a fisicalidade do trabalho, a solidez do edifício e os detalhes aleatórios dos objetos sendo usados e as ferramentas expostas. Encontrei os professores que não reconheci, que retornaram minhas saudações. Para minha surpresa, passei por um grande estúdio com os meus próprios trabalhos, enormes telas, todas abstratas, sendo preparadas para uma exposição. Com fascínio, estudei cada tela, cada uma familiar, e ainda assim não era nada como o trabalho que eu estava acostumado, que era na época desenhos a lápis, abstratos e de aquarela. Havia também pilhas de telas inacabadas. Com o meu olhar crítico, descobri, para meu espanto, que a maioria delas não tinham qualidade, direção e precisavam de trabalho. No entanto, fiquei impressionado com a quantidade de trabalhos que já havia sido feito. No meu retorno, ponderei se a interrupção do curso universitário havia deixado esses trabalhos inacabados, ou se uma parte de mim havia visitado essa escola à noite quando eu estava inconsciente e em sono profundo. No meu retorno, me sentei quieto na cama e me agarrei à minha consciência dividida. Decidi fazer mais uma excursão, mas não consegui impressionar meu cérebro com os acontecimentos e, consequentemente, restou apenas fragmentos de lembranças, como mover-me por jardins ou caminhar por estradas estranhas dentro de cidades estranhas que não são deste mundo. Isso me ensinou a importância de impressionar o cérebro antes de retornar ao estado de vigília normal. Então, está aí, pessoal, mais 3 relatos bastante interessantes. Ele está aperfeiçoando cada vez mais as suas práticas, está explorando e entendendo mais os mecanismos da extrafisicalidade. Ele fala aqui no final da importância de impressionar a mente, né, de fazer com que a sua concentração fique bem fixa naquilo que você está vendo, para que você possa trazer essas lembranças para o físico. Da mesma forma como aqui no mundo físico, nós precisamos prestar atenção nas coisas para que a gente possa compreendê-las e retê-las na nossa mente, né? Quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, prestando atenção em outras coisas, fazendo tudo meio que junto, a gente não consegue reter direito na nossa mente aquilo que a gente está fazendo. Então, isso vale também para o extrafísico. Ele também fala ali da questão de quando ele vai visitar lá a mãe dele, da questão dos abraços, né, e de como a questão emocional ela é muito mais forte no plano astral, se manifesta de uma forma muito mais intensa. Né? Também ele fala ali, nos momentos da saída, e dá umas ideias interessantes ali,
Ele fala o que ele chamou de consciência dividida, que é o estágio hipnagógico quando a gente está entre a vigília e o sono. Nós estamos ali naquele limiar e por momentos a gente vê algumas imagens oníricas e volta à consciência. Então ele utiliza este momento para realizar as saídas conscientes, né? E dessa vez, então, ele começa a realizar elas de forma autônoma, né? Buscando realmente realizar a experiência e não deixando que ela aconteça espontaneamente, como nos outros relatos, no outro vídeo que nós falávamos. Agora, ele começa já a dominar a experiência, a ter controle da experiência e buscar fazê-las de forma induzida conscientemente. E ele se utiliza para isso do que a gente chama de técnica indireta, que tem um vídeo sobre isso aí, né? E se utilizando então desse momento de profundo estado de adormecimento corporal e consciência física. É o estágio hipnagógico. Também ali fica claro um pouquinho também das questões das crenças limitantes. Quando ele foi levado para baixo, ele associou que estava indo para o inferno, e aí já começou a criar imagens, e isso fez com que ele fosse tracionado de volta para o corpo físico. Então são experimentos que ele está fazendo, que são muito interessantes, e que vão mostrando o desenvolvimento dessas habilidades extracorpóreas. Inclusive, são habilidades que vocês mesmos vão desenvolver quando vocês tiverem as experiências de vocês e observarem todas essas características do plano espiritual. Principalmente essa questão que ele relata muitas vezes, da mudança do ambiente, do layout do ambiente, de como as coisas estão dispostas no plano extrafísico e a capacidade da influência que nós exercemos neste meio, tá? Quando ele fala da experiência que ele fez para tentar ler, por exemplo, a palavra que estava na parede, onde ele viu várias imagens, porque eram pensamentos que o irmão dele havia anotado no diário. Porém, quando você anota no diário alguma coisa, e o Billman dá uma técnica muito legal que a gente está vendo no estudo da live, falando sobre o livro Aventuras Além do Corpo, né? Onde ele fala que ele escreve lá 20 vezes antes de dormir: estou extracorpóreo, né? Da mesma forma, quando o irmão dele escreveu as anotações no diário, que tinha que levar o carro no mecânico, etc., isso se expôs de maneira ampla no astral, porque no astral nada fica oculto, né? Então está tudo muito aberto. E aí então essas mensagens que o irmão dele colocou no diário estavam expostas na parede, no quarto dele. E algumas mais nítidas, porque provavelmente eram aquelas que ele tinha mais interesse, fixado mais a mente, né? Estavam mais claras, outras não. Então, quando ele leu na parede o que ele conseguiu ler, ele acabou lendo algo que estava no pensamento do irmão dele, estava no diário do irmão dele, e havia então se apresentado ali no plano astral. É realmente bastante interessante essas experiências, e eu acho muito legal, eu acho muito divertido a gente ir analisando essas experiências, comparando com as nossas próprias e aquelas que nós estamos buscando alcançar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Paz profunda e até o próximo vídeo, continuando os relatos do Jürgen Zilli.